amigas, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniele Cardão, aqui do canal Del Festinha aqui no YouTube. Estamos aqui hoje para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre o desfraude de um autista, tá certo? Então eu vou pedir para vocês deixarem um like, se inscrever no canal se você não for inscrito e compartilhar o vídeo com os amigos. E se você passou por algum desfraude, escreve aí nos comentários como é que foi a sua experiência, se foi difícil, se foi fácil, como é que foi. Deixa algumas dicas aí, porque eu tenho certeza que o pessoal que vem assistir o vídeo vai passar para outras pessoas e essa troca é muito importante, tá bom? Então vamos começar. O desfraude é uma etapa muito importante na vida de uma criança, né? É quando ela começa a deixar de ser aquele bebezinho que usa fralda e começa a ter uma certa independência, que aí já começa a usar o banheiro, né? É uma fase importante tanto para a família quanto para a criança. Por quê? Para a família tem aquele gasto, né, com fralda, que é uma coisa de louco. E para a criança, ela começa a mudar a etapa da vida, né? Ela começa a deixar de ser aquele bebezinho e aí ela começa a crescer. E isso é um incentivo muito bom para a criança, né? Eu tenho duas experiências de desfraude, mas eu só vou dizer hoje sobre a desfraude do autista, porque eu tenho para mim que eu tenho um vídeo aí no canal de desfraude do Daniel e tem muitas dicas legais lá, tá? Se não tiver, depois eu gravo. Então, vamos falar sobre o desfraude, né? Quando eu comecei a pensar em desfraude, que eu comecei a botar ele de cuequinha e tudo mais, eu percebi que as coisas não iriam funcionar do mesmo jeito que funcionaram com o Daniel. Na época eu não entendia muito bem o porquê, hoje em dia eu já entendo mais, mas é uma fase que a gente tem que fazer, né? É uma coisa que a criança precisa passar, né? Uns mais cedo, outros mais tarde, mas todo mundo precisa passar por isso, afinal é uma coisa que você vai fazer pelo resto da sua vida, né? A não ser que você tenha uma deficiência, que aí você não tenha como usar o banheiro, aí tenha que usar outras alternativas. Mas se você tem condições, vai precisar passar por isso. Então, uma vez eu vi, né, depois de já ter tentado umas 2 ou 3 vezes fazer o desfraude do Davi, né, não foi da primeira vez que a gente tirou a fralda. A moça disse que eu demoraria pelo menos 1 ano para conseguir desfraldar ele completamente. E eu pensei que era loucura, né, que não era verdade. Mas hoje eu descubro que eu entendo por que ela disse 1 ano, né? A gente precisa ser realista, né? O autista é diferente, tem esse transtorno sensorial, tem uma outra questão toda e ele precisa da sua ajuda para poder passar por isso, né? E tem uma coisa muito importante: independente de ser autista ou não, você precisa de muita paciência, perseverança e não desistir. Porque se você desiste, da próxima vez que você tenta, fica muito mais difícil. Então você tem que ir aos poucos. O que é ir aos poucos? Primeiro você vai mostrar o lugar. Você, quando estiver usando o banheiro, você chama para ir junto. Olha, vamos. Eu vou falar o Davi, mas o nome da sua criança você vai chamar assim: Davi, olha, a mamãe está fazendo xixi. Vamos, Davi, vamos no banheiro. Vamos lá conhecer o banheiro, fazer um ambiente agradável, né? Ter um livrinho, uma revistinha também ajuda, né? Porque tira aquela pressão muito grande ao redor da criança querer usar o banheiro, né? E aí você pode usar o pinico, certo? Você pode usar o vaso. Tem um vídeo aí contando sobre os produtinhos aí que são úteis aí no desfraude. Tem muitos outros, tem muita opção no mercado. Você tem que ver a melhor opção para você e para o seu filho, né? O que você está disposto a passar por isso. Eu vou dizer que o desfraude é muito difícil. Primeiro, porque no caso do Davi, ele não compreendia a logística,
né, a situação que estava acontecendo. Ele não conseguia compreender, né? Então a gente tentou primeiro com o pinico. A gente ainda tinha um pinico aí do Daniel e a gente nem precisou comprar. A gente falou assim, não, vamos tentar ver se dá certo. Eu até queria ter comprado o pinico, mas a gente logo percebeu que a questão não era o pinico, né? Apesar de várias vezes ele ter, quando pensava que não, estava todo mijado, toda aquela situação toda, a questão é que eu fui percebendo que o Davi era maior do que o pinico, né? Isso eu devia ter percebido logo quando ele começou a usar, que não era confortável. E o mais importante no desfraude é ser confortável. Então o pinico estava fora de questão, porque ele não conseguia se sentar e dobrar as perninhas. Ele ficava com as pernas esticadas, então não tinha como ele se sentir confortável naquela posição. Depois, tem alguma coisa que... é o cabelo que está solto. Depois que a gente descobriu essa etapa, e é importante você observar, com cada criança é diferente, mas você tem que observar o que está acontecendo ali, que pode não estar levando a um desfraude bom, né? Pelo menos a criança conseguir ficar sentada. E aí eu percebi que a questão do pinico, ele não sentava por causa disso. Então a gente foi pro vaso, né? No início a gente reparou que o problema do vaso era aquela questão dele não conseguir se sentar confortável, porque o vaso era grande, né? Apesar dele ser grande para a idade dele, o vaso ainda era muito grande para ele. Ele não conseguia se sentir firme ali, né? E aí eu descobri que botei o redutor, mas o redutor ficava balançando, né? Ele ficava balançando e não estava dando certo, né? Com o Davi, pelo menos o redutor que eu tinha comprado não estava dando certo. Não sei se ele veio com algum defeito, se quebrou ou o que houve diretamente com o redutor. Ele não conseguia ficar usando o redutor e o vaso. E aí continuamos na tampinha do vaso e eu segurando ele. Mas não era confortável, né? Às vezes ele conseguia acertar, muitas das vezes não. Mas a gente estava sem saber o que ia fazer. Até que eu vi uma pessoa dizendo sobre uma escadinha que botava no vaso e a criança se sentia mais confortável, né? Até chegar essa escada, eu já tinha tentado muito. Eu já tinha feito xixi em tudo quanto era lugar e nada estava dando certo. E aí eu procurei a escada, procurei e não achei, né? Demorou aí um tempo, uns meses até achar. Enquanto isso a gente ia tentando com o que a gente tinha. E aí a escada foi libertador, né? No início ele estranhou um pouco, né, porque ele ficava mais alto, mas olha, quando ele se acostumou, ele não quis outra vida. Ele se sentava lá sozinho, quando eu vi ele já estava fazendo xixi, entendeu? Às vezes fazia com a cueca e tudo, né, porque ele não conseguia, até hoje tem essa dificuldade para baixar a roupa. Então quando eu vi ele já estava lá, todo mijado, mas ele tinha sentado no vaso para fazer, né? Então eu tinha que ficar toda hora tomando conta para poder levar ele e tal. E o que acontece? Mesmo que ele consiga acertar, eu não sei por qual razão, tá? Eu acho que chega a ser preguiça, certo? E a casa aqui é muito grande, talvez tenha esse motivo. A criança acaba ainda fazendo nos locais errados. Por mais que a gente tome conta, uma hora você está fazendo comida, outra hora você está fazendo uma outra coisa, e aí acaba tirando a atenção. Você esquece, gente, é normal, você está fazendo as coisas na correria e você acaba esquecendo. Então, nessas vezes, acaba, quando você vê a criança já está toda mijada. No caso do Davi, ele tomava banho com xixi. O cocô foi mais difícil,
né? Quando eu vi, ele estava todo sujo, a roupa toda, ele não conseguia fazer. Mas também é aquela questão, é o que eu falei, as regras básicas, é muita paciência. Você tem que fazer isso, aí você diz assim, no calor ou no frio. O pessoal faz mais no calor. Realmente no calor é melhor, né? Porque tá calor, se fizer xixi, não tem problema nenhum de gripe, nada. A criança ficar molhada ali na hora e é perigoso, realmente é melhor no calor. Mas o mais importante é você ter aquele pensamento. Eu não vou desistir, certo? É o mais importante. Porque não é ele que desiste, é você. Entende? É você que desiste do desfraude, porque é muito difícil, gente. Vocês não. Se você já desfraudou seu filho, você sabe como é difícil. Tem criança que, como Daniel, 3 meses já estava desfraudado. Eu até fiquei boba, né? Demorou mais porque eu não conseguia fazer. Então, geralmente a culpa do desfraude é nossa, infelizmente é nossa. Mas no autismo, nem sempre a culpa é nossa, tá? Não se culpe por não ter conseguido ainda. Tenta, vai aos poucos, convida ele para ir no banheiro, convida, dá um agrado, fala parabéns meu filho, você conseguiu. Se quiser, usa a dica que eu falei no outro vídeo, bota o desinfetante lá e fala assim, vamos fazer xixi para mudar de cor. Você pode fazer o xixi, não tem problema nenhum para mudar de cor, e ele vê aquela situação. Pode ser que ele entenda, o Davi não entendia, sabe? E quanto maior ele fica, quanto mais velho a criança fica, o pessoal fala que é mais difícil. Pode ser que tenha sido isso que aconteceu com o Davi, mas eu acho que tudo vem do início, né? Se você puder ter um livrinho, eu não tive condições de comprar, não, pandemia, tudo, eu acabei não comprando um livrinho para ajudar ele no banheiro. Mas tem umas opções, né? Para criança que tem mais dificuldade, né? Para criança aprender aquela logística. Você pode usar os packs, que tem vários, com figuras, e a criança ensinando o passo a passo para usar o banheiro. Mas com o Davi ele não queria ver nada. Então foi tudo na prática, tudo olhando. E demorou mais de um ano? Demorou, tá? Hoje ele está completamente desfraldado, apesar de não conseguir abaixar e levantar a cueca, isso é culpa minha. Mas ele vai conseguir, eu tenho certeza que ele vai conseguir. Então, não desista, seja perseverante, vai atrás. Se você achar que vale a pena investir em algum produtinho, invista, tá? Se você achar que não tem necessidade, não invista em coisas muito caras, gente. Você compra daqueles o mais em conta que tiver, ou coisa, porque o valor não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é o conforto, é o que eu falei. Se a criança tiver com um shortinho apertado, como é que a criança vai querer ir no banheiro? A criança vai acabar se sujando, porque é mais fácil, né? Agora, ele assim é mais fácil, porque ele vai descer. O próprio short vai ajudar a criança a usar o banheiro. Então, é tudo uma questão de conforto. E você é que vai comandar o desfraude. Ele vai fazer, né? Ele vai começar, depois que ele começar a fazer, ele é que vai ser o dono de desfraude. Mas no início é você. Não tenha calma, paciência, perseverança e vá em frente. Todos eles conseguem ser desfraudados, seja com 2, seja com 10 anos, tá bom? Eu não sei como funciona com o autista severo, meu filho é autista moderado. Eu só posso dizer a experiência com ele. Não posso dizer como é que é a experiência com o autista leve ou com o autista severo. Mas eu creio que com perseverança, muita paciência, vai ensinando, que no final dá tudo certo, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E um ótimo dia para você, tá bom? Beijos. Tchau, gente. Reforçar também
Além do parabéns, você pode usar adesivos, você pode usar uma coisa que a criança gosta, pode até usar um doce, mas o doce é ruim porque vai ser para a vida inteira que ela vai fazer xixi. Então, toda vez que fizer xixi, você der um doce, é muito complicado, né? Você procura dar um incentivo, mas tenta que seja uma coisa simples, barata, né? Que não custe muito. Ou um abraço, um beijo. Tenho certeza que a sua criança vai gostar, tá bom? Então, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa um like, esperta aí para me ajudar. Compartilhe o vídeo com os amigos, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!